Estou aqui no Facebook ao vivo. Toda terça e quinta à tarde eu faço a live aqui pela 104,9. Hoje eu quero abordar um tema, tá? E eu quero falar sobre Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Abra sua Bíblia aqui, no nome de Jesus. Quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão em casa, no trabalho. Que Deus derrame graça, no nome de Jesus. Vamos lá, sem mais delongas. Diz aqui o texto, eu vou ler, gente, a partir do versículo 17, aliás, Lucas 21, versículo 7. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhe disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Vamos dar uma paradinha aqui, para nós entendermos um pouquinho, meditarmos, né, nesse texto. Gente, eu não sou o dono da verdade, a única verdade absoluta é a verdade de Deus. Vamos aqui expor o texto, vamos falar o que o texto está dizendo, tentar entender, né, que o Senhor nos dê entendimento nessa hora. Jesus, ele estava com os seus, né, e começaram a interpelar, a perguntá-lo qual seria o sinal que essas coisas estariam prestes a acontecer. Que coisas? Ele começa a falar com relação à sua vinda, e ele disse que não ficará pedra sobre pedra. Isso está no versículo 6. E Jesus começa a dizer que haverá um tempo que o sinal iria se manifestar, e o primeiro sinal seria o sinal do engano, porque muitos viriam no nome dele, dizendo sou eu, e o tempo está próximo, e não é fato, né? Muita gente aparecendo aí, se dizendo Cristo, se dizendo Deus, Jesus, é verdade, em nome dele. E ele fala aqui também com esse tipo de pessoas que promovem, que se dizem divinos. O que é que eles fazem? Alguns, né, se colocam diante do povo profetizando, esse que eu te digo, cuidado, viu? Esse que eu te falo, porque existem profetas que são, infelizmente, enganadores. Não estou falando que não existe sinceridade em uns, existem homens e mulheres de Deus, e é fácil conhecer essas pessoas. Pastor, fácil? Sim. É só ver se o que eles estão dizendo tem base na palavra, porque as pessoas falam de tudo menos da palavra. Já percebeu? Se não está contido na palavra, não acredite, não creia. Acontecerá guerras, já vemos isso. Não é de agora que acontecem guerras, né? Não é de agora. As guerras, desde que Jesus veio ao mundo, né? Há 12 mil anos atrás, há mais de 2 mil anos atrás, já vem guerras acontecendo. Mas ele diz que vai ter rebeliões. Nós vemos guerra civil, nós vemos aí diversos países tendo esse confronto. Isso aí tem acontecido. Ele disse, não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam as coisas, mas o fim não virá imediatamente. Aí ele diz no versículo 10, nação contra nação, reino contra reino. Temos visto também isso acontecer. Aí ele continua, olha que coisa,
Haverá grandes terremotos. Por enquanto nós estamos vendo pequenos. O Japão é costume, é comum acontecer terremotos, não é? Nos Estados Unidos tem a falha de San Andreas, né? Tem uma grande falha geológica lá que acontece, tremores. Alguns países tiveram maremotos, falhas no oceano, mas ele continua dizendo que haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Não vai ser apenas nos lugares comuns, vai haver em diversos lugares. Esteja percebido disto. Ele diz: acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Vai ter coisas espantosas acontecendo no céu, coisas que não são comuns. Ah, pastor, eu vi o eclipse. É comum. Ah, pastor, eu vi isso. Vai ser coisas além do normal e do habitual, que o homem não consegue explicar. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Preste atenção, vai haver grande perseguição com aqueles que guardam e perseveram com a verdade bíblica, com a palavra de Deus, com a palavra do reino. Ele diz: entregarão as sinagogas e prisões, vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Algum tempo atrás vimos pessoas sendo mortas em outros países por conta do evangelho, decapitadas. Você viu o Estado Islâmico fazendo isso, mas as pessoas têm a memória curta, esquecem. Mas atualmente alguns países estão contra o evangelho, inclusive o Brasil, de forma velada, está perseguindo em alguns lugares. Temos visto isso, governantes se opondo ao evangelho. Tome cuidado, preste atenção. Diz que por conta de pregar o evangelho farão oposição, levando à prisão. Inclusive no Maranhão e aqui mesmo na Bahia vimos isso acontecer. Mas é só o começo. Ele diz no versículo 13: será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Irmão, nessa crise, nessa grande calamidade, é o motivo que nós temos de sobra para dar testemunho de Deus, da grandeza e do que Ele está falando. E eu testemunho isso aqui agora. É cumprimento das Escrituras. Vamos aproveitar no tempo e fora do tempo. Eu tenho visto muita gente falando de bênção, de cura e libertação. Deus quer dar tudo isso, gente. Mas em primeiro lugar devemos ter compromisso com a verdade, que a verdade ela está relacionada ao porvir, ao reino eterno. O versículo 14 diz: mas convence de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras de sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Não é sabedoria humana. No momento da adversidade, o Senhor nos dará uma inspiração que vem do reino, que vem dele, que vem do céu. Ele diz no versículo 16: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos. Eles entregarão alguns de vocês à morte. Eu postei um vídeo esses dias no meu status, no WhatsApp, de um pastor que ele se converteu, né? Deixou o islamismo e por conta disso ele foi condenado à morte. Até coloquei, passou, foi uma matéria da TV Record, né? Que falou com relação a isso. Não foi algo falado, né? Não é fake news, é verdade. E ele continuou firme até o final. E diz no versículo 17: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Ah, pastor, por que terão raiva, ódio daqueles que pregam o evangelho? Você já percebeu o que está acontecendo ultimamente? Falar de Deus está virando ruim. Estão tirando os símbolos, né, religiosos de lugares públicos. Não pode se falar, pode falar de tudo. Pode falar de consciência negra, pode falar, meu irmão, de ativismo homossexual, pode falar de tudo. E cá para nós, deixa eu deixar bem claro, eu não sou contra pessoas, tá? Eu digo para os negros: eu sou negro, Deus ama todos eles. Dizem: vidas negras importam. Meu irmão, todas as vidas são importantes. Ah, estão perseguindo os homossexuais, querendo matá-los. Não, está errado isso aí. Deus ama os homossexuais. O que nós pregamos é contra o pecado. Nós combatemos o pecado.
Nós não aceitamos o pecado, não ativismo não. Estamos aqui para falar a verdade. E Jesus ama a todos nós. Ele quer nos chamar para uma vida, e tudo isso vai acontecer. Mas contudo, ele diz no versículo 18: nenhum fio de cabelo de cabeça de vocês se perderá, e perseverando que vocês obterão vida. Persevere, seja fiel, volte para o Evangelho. Você que estava afastado dos caminhos, ou você que nunca esteve na igreja, você sente que o que estamos falando é verdade, você sente isso no coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, porque Ele te chama. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.